Estamos aqui dando continuidade da nossa série do livro de Provérbios e já passamos de metade do livro de Provérbios, estamos em Provérbios 17, quanta riqueza em cada livro, né? Em cada capítulo. Nós aqui nos comprometemos em meia hora. A gente está passando um pouquinho, mas não temos tempo de pegar todos os versículos. Eu tenho pego alguns assim que eu acredito que possa contribuir mais com esse momento. Mas é interessante que depois, quando terminar aqui, você pegue a sua Bíblia e leia aqueles versículos que eu acabei não lendo, tá bom? Então, para que você ganhe realmente tudo que está aqui, que o Senhor quer falar conosco. Porque, como eu disse, cada provérbio aqui, cada versículo dá para fazer, gente, uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, cada versículo. Porque é extremamente rico. Então, eu só estou pegando assim de um exemplo. Aqui nesse capítulo tem 28. Eu vou estar pegando em média uns 10, 12 versículos. Pelo menos eu vou tentar pegar metade aqui, tá? Então, eu te incentivo você depois a pegar e ler aqui o livro de Provérbios, que vai ser muito edificante para a tua vida. Tem pessoas que também gostam de pegar o livro de Provérbios, como ele tem 31 capítulos, de ler um capítulo por dia. Mas vocês percebem o quanto rico tem e que se a gente simplesmente ler, nós não vamos estar ganhando muito. Mas conforme a gente lê, vai meditando em cada versículo e pegando alguns para refletir, Deus vai falando mais ao nosso coração, não é verdade? Então veja, agora no capítulo 17, e eu quero aproveitar e também deixar um convite aqui para vocês. Nós temos uma comunidade chamada Mulheres Transformadas para Transformar, que são mulheres com propósito, que não são mulheres que vivem aí de qualquer jeito. Elas vivem com um propósito, com uma meta, com um objetivo. E um dos objetivos nosso é o quê? É o objetivo de estar aqui conhecendo a palavra de Deus, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, Deus nos deu essas três partes para elas andarem o quê? De forma unida. E andar dessa forma unida requer alinhamento do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. E nós sabemos que nesse mundo não é fácil, mas conforme nós vamos ganhando mais clareza da palavra, isso vai se tornando um pouquinho mais fácil a cada dia. E lá na comunidade nós temos uma plataforma com vários cursos, a Bíblia desde Gênesis até Provérbio explicadinho. Então você pode estar recebendo tudo isso e mais ainda, nós temos as nossas reuniões, nós temos os nossos encontros terapêuticos. Inclusive o próximo encontro terapêutico é quarta-feira que vem desse mês aqui. E nesse mês, inclusive, nós vamos ter, sabe o quê? Nós vamos ter uma especialista conosco falando sobre comunicação não violenta, sobre relacionamento. E estamos também vendo um livro maravilhoso que tem nos ajudado a colocar limite, tem nos ajudado a nos relacionamentos realmente falar não, mas falar um não com delicadeza, com objetivo e com meta. Tá? Então, aí fica o convite para você, caso você queira vir conhecer, participar somente de uma reunião para conhecer, está lançado o convite aí para você vir para a comunidade Mulheres Transformadas para Transformar. Todo dia nós vamos sendo transformada. E esse transformado que a gente recebe no dia, sabe para que é? Para a gente já transformar, né? Então a gente já recebe para a gente já transformar. Olha que bênção, né? Então não esperar, eu tenho que... Olha, gente, eu já fui muito assim. De querer estar totalmente constituída para fazer as coisas. E isso nos leva a um engano, porque nunca nós vamos estar totalmente constituída e mais ainda, fica com aquela linha de perfeccionismo. E por que muitas vezes que é totalmente constituída? Sabe para quê? Porque no íntimo, tem receio da rejeição, tem receio da crítica. E amadas, o que mais a gente vai ter no mundo? Pessoas não concordando com nós e tudo bem. Tudo bem, faz parte, cada um tem um mundo interno, né? Então, isso, conforme nós vamos percebendo isso, nós vamos deixando para trás tantas coisas pequenas e isso é a sabedoria do viver, né? Então, vamos aqui começar Provérbios capítulo 17. Fizemos uma introdução,
para a gente já começar aqui ganhando. Veja só o versículo 1 que diz: que bênção! Melhor é um bocado de pão seco, é um pão seco sem manteiga, ou melhor, sem margarina até, tá? É melhor um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carnes e contendas. Quantas vezes, amados, eu conheço pessoas que já me relataram de estar em casa, em lugares assim, em banquetes maravilhosos. E ali naquele banquete as pessoas estão tão amarguradas umas com as outras, mal se fala. Então não interessa se só que aqui não é que Deus está reprovando a prosperidade, mas Deus está colocando que muitas pessoas falam assim: olha, quando eu tiver uma casa X, um jogo de jantar Y, quando eu tiver condições de preparar uma mesa posta. Não é nada disso, mas vale ter um lugar aonde reina o amor, onde reina a paz, aonde reina o relacionamento saudável, do que você ter lá N farturas em todos os aspectos e não ter tranquilidade. É que nós tendemos a olhar o jardim do vizinho e achar que o jardim do vizinho é mais verde. E o que isso leva? Lembra que eu falei ontem? Há uma tendência natural do coração do ser humano olhar o que falta e não o que tem. Se nós começarmos a olhar mais o que temos, com certeza nós vamos ter um coração mais alegre. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter mais dopamina, serotonina, nós vamos evitar tantas doenças psicossomáticas, né? Então, que o Senhor possa nos dar esse coração. Veja, a sociedade, o mundo que nós vivemos hoje, ele não contribui nada para isso. Então, precisa haver um esforço nosso para isso. Dentro da psicologia positiva, eles são claros que eu tenho que ter uma disciplina de escrever todo dia, pelo menos 5 gratidões do dia. E dessa forma eu vou construindo novas trilhas neurais, né? Então tem que haver um esforço para isso. Agora vamos para o versículo 3. Diz assim, nós estamos em Provérbios 17, agora versículo 3. O ouro e a prata são provados pelo fogo. Então, para saber se o ouro é puro, se a prata é pura, passa pelo teste do fogo. E agora, e o nosso coração? Aqui fala: entretanto, é o Senhor quem revela às pessoas como elas realmente são. Amadas, quantas vezes eu já vi várias pessoas dizerem: eu sou assim, assado, assado, assado. Aí eu me perguntava assim, sabe? Nossa, será que eu tenho uma identidade fraca? Porque eu não tenho tanta veracidade de falar que eu sou assim. E com o tempo Deus foi me mostrando isso. Porque na realidade eu creio muito que as situações revelam o que vai no nosso coração. Então, tem 3 coisas que revelam muito o que vai no nosso coração. Veja, a parte do poder, do dinheiro e do status. Essas 3 coisas revelam realmente quem nós somos lá dentro. Tem mais uma coisa, quando nós vimos que Jó ali perdeu tudo, ele continuou se revelando como ele era para o Senhor. Os amigos de Jó queriam pôr pecado nele pelo que estava acontecendo. Por um outro lado, a sua esposa falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Então, assim, a tragédia também revela o que vai no nosso coração. Porém, na tragédia, na calamidade, o coração fica mais sensível. E nós tendemos a ter uma unidade, uma comunidade, nós tendemos a nos ajudar. Mas quando tem dinheiro, status e poder, em vez de ter uma união, tem desunião. E aí prova o que vai no coração de cada um. Mesma coisa quando o Senhor tirou o povo ali do Egito para ir para Canaã, o deserto foi para provar o que havia no coração, na mente do povo. E realmente eles não tinham clareza por que eles estavam saindo dali. Então, toda vez que nós passarmos por dificuldade, fala: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa dificuldade? O que o Senhor deseja que eu veja, que eu ainda não estou vendo? Segunda coisa, quando por acaso vier poder, status, dinheiro,
sempre lembra que foi por intermédio do Senhor. A gente nunca deve esquecer de quem nós somos em Cristo Jesus, né? Agora vamos para o versículo 4, diz assim: os maus dão grande atenção às más notícias, assim como os falsos apreciam ouvir mentiras. Gente, é um versículo pesado, porque veja só, quantas vezes alguém vem falar, nossa, preciso te contar uma coisa, e a gente fala, o quê? Como a gente fica, né? Alguém vai querer pedir oração, a gente quer detalhes. Não, mas para que oração? Ah, mas tá doente do quê? Ah, aconteceu o quê? Ah, então, quer saber detalhes da oração. Isso, e por quê? Nós temos uma natureza que tem prazer em ouvir fofoca, tem prazer em saber da vida do outro. Por isso que nós temos que perceber isso e já pôr limite em nós mesmos. Conforme você vai perceber, você já percebe, você fala, não, você já dá um limite para você, né? Então, porque o Senhor considera isso que pessoas más. Amadas, eu fico pensando, né? Nós não temos noção do nosso coração. Por isso que eu estava falando que as situações revelam. Só de eu ter falado isso para vocês, olha, quando for ouvir uma fofoca, ou quando vier falar de alguém, isso já traz um alerta. E quando for acontecer isso, ou você querer falar, ou alguém vir ouvir, já toca um sininho lá dentro. E aí o teu espírito te lembra. Então, essas coisas, por isso que alarga o conhecimento, para que na hora efetiva nós tenhamos o quê? O Espírito nos faz lembrar. Ah, o Espírito não vai fazer eu falar algo que eu nem um dia quis ir buscar conhecimento. Mas ele me faz lembrar, então é sinal que já está depositado dentro de mim, né? Agora vamos ver aqui, olha, versículo 6, a parte B do versículo 6, diz assim: os pais são orgulho dos seus filhos. A gente sempre ouve mais ao contrário, né? Que muitas vezes os filhos são orgulhos dos seus pais. Porque os pais querem que os filhos vá mais longe do que eles mesmos foram. Mas eu quero trazer aqui uma outra perspectiva. Nem todos hoje estão contentes com os seus pais. E eu sei, há muitas falhas mesmo. Agora de adulta, olhando, eu vejo muitas falhas nos meus pais. Porém, eu também sei que eles nunca foram preparados para essa experiência, assim como eu não fui para ser mãe, né? E eles tiveram sim suas falhas, e nós só temos um que é perfeito, que é nosso Deus. Agora, nós sabemos também que existe muitos problemas dentro das famílias, existem pais muitos negligentes, ou não presentes, ou ausentes de vez, e várias coisas, não vou entrar nesse detalhe. Mas o que eu quero mais dizer aqui é que muitas vezes, um exemplo, eu vou dar até um exemplo da comunidade Mulheres Transformadas para Transformar. Um dos objetivos nosso é ler um livro por mês. Quando o livro é muito grosso, a gente divide em 2 meses. E dá 20 minutos por dia ou menos, porque a gente grava também a leitura e coloca no WhatsApp para as pessoas que ainda não têm o hábito de ler. E tem mulheres ali que já são maduras em idade, que estão lendo seus livros pela primeira vez. E isso, gente, quando os filhos olham, eles se sentem tão orgulhosos dos seus pais, e ainda mais muitas vezes os filhos são acadêmicos, né? Aí vê o pai ou a mãe, né? No nosso caso, as mulheres, se instrumentalizando, lendo. Isso traz orgulho para os nossos filhos, e é um orgulho que os nossos filhos vão querer fazer. Esses são exemplos, porque depois que os nossos filhos crescem, gente, dependendo da fase, eles não nos ouvem. Mas, aí, Ivani, verdade, né, amada? Você é um grande estímulo para mim, Ivani, na parte da leitura, viu, querida? Então, e depois que os nossos filhos crescem, é muito difícil eles nos ouvirem. Mas quando eles verem você lendo um livro, fazendo um curso, fazendo algo assim, eles falam, nossa, que interessante, olha, eles começam a ter orgulho, aí depois eles vão começar a prestar mais atenção no que você fala.
Eles vão dar mais crédito, porque chega uma fase que eles acham que eles sabem tudo, que eles estão na era da tecnologia, mas depois eles vão começar a te ouvir. Sabe que o ano passado Deus me deu assim a graça de poder ir para Israel. Era um dos meus sonhos. E quando eu estava saindo de casa, né, a minha filha assim, ela é muito séria, ela é muito na dela, não é muito de conversar, ela é introvertida. E as lágrimas começaram a correr. Eu falei, filha, ela falou, mãe, eu tô tão feliz por você, tão feliz porque você está realizando um sonho. E eu tô tão feliz porque, assim, a senhora persistiu nesse sonho. Então, veja só, são mensagens que nós damos para os nossos filhos para eles persistirem naquilo que eles desejam. Então, que nós possamos hoje, assim, deixar que os nossos filhos tenham orgulho de nós e eles se sintam assim, olhando para nós e falando, puxa, vale a pena em qualquer idade a gente continuar investindo em nós. Amadas, eu tenho mais de 60 anos, já vou para quase 63. Eu estou fazendo pós-graduação, estou fazendo formação. Tem horas que eu penso, eu falo, gente, é uma graça do Senhor, é uma alegria na presença do Senhor. Né? Então a gente aproveitar, mas será que você vai aproveitar tanto tempo isso? Não me interessa. Se for um dia, amém, que tudo seja para honra e glória do Senhor. Tá? Então vamos incentivar nossos filhos, dando exemplos também de resiliência nesse aspecto, né? Agora veja só, vamos para o versículo, olha, versículo 9, deixa eu ver a hora aqui. Versículo 9, aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que joga no rosto separa os melhores amigos. Então, geralmente, quando se joga no rosto alguma coisa, são mais de pessoas íntimas, são mais dos familiares, né? E isso são brigas, geralmente as brigas, gente, não são por valores e princípios. Vocês já perceberam que as brigas quase nunca se inicia pelo teu valor e pelo teu princípio? Num casal, o casal briga muitas vezes porque a toalha está molhada em cima da cama. A gente tende a ter discussões por coisas mais simples, coisas que nós poderíamos ver de outra forma de agir. Agora, quando vai ferir princípios e valores, aí nós precisamos nos posicionar firmemente, tá? E jogar na cara. Aqui está dizendo, né, que joga no rosto e que nós possamos observar isso. E mesmo quando o outro fizer isso, levá-lo a uma consciência. Se ele está nervoso para ouvir nesse momento, depois você vai chamar e vai se posicionar quanto a isso, tá bom? Olha só o versículo 10, que grandioso, amadas. Olha só, a repreensão produz marcas indeléveis na pessoa de entendimento, mas fortes que sem chicotadas nas costas do insensato. O que ele está dizendo aqui? Que a pessoa insensata, ela pode levar 100 chicotadas, que para ela vai ser indiferente. Não vai haver uma mudança dentro dela. Pelo contrário, muitas vezes fica revoltada. Você vê que hoje o sistema prisional que nós temos, as pessoas entram com um problema e saem com 10 problemas. Então, precisava reformar essa parte também. Mas ele está dizendo aqui que a repreensão em pessoas que realmente querem conhecimento, querem crescer, querem sabedoria, ela produz fortes, ela vai produzir frutos de vida, né? Agora, tem que saber dar para repreensão também, né? Aí já é outra parte. Vamos para o versículo agora 13. O versículo 13 diz assim, olha, a pessoa que costuma retribuir o bem com o mal, jamais afastará o mal da sua própria casa. Amadas, isso é tão sério. Pensa Davi. Davi lá coabitou com Betsaba, que era esposa de Urias. E aí, quando soube que ela estava grávida, chamou Urias. Mas Urias era tão fiel ao rei que ele não se permitiu ir para a casa dele, pernoitar ali com a esposa dele, sabendo que os seus colegas estavam no campo de batalha.
Então, o que Davi fez? Embriagou ele não foi para a casa dele, ficava dormindo ali na porta do palácio. Aí Davi fez uma carta e pediu para ele levar para o superior dele lá do campo de batalha. E nessa carta, nesse pergaminho, estava escrito para matar Urias, porque era para pôr ele na frente da batalha e não dar cobertura. Então, Davi, ele pagou o mal com o bem, um soldado fiel, alguém ali que prestava serviço a ele com lealdade e fidelidade. E o que aconteceu? Quatro filhos de Davi morreram. Houve todos aqueles problemas todos. E uma filha foi violentada pelo próprio irmão. Então, quando a gente começa a retribuir o bem que nós recebemos com o mal, diz o quê? Que o mal vai estar na nossa casa. Que nós possamos ficar muito claros quanto a isso, tá? Por isso, amados, que nós temos que aprender a nos relacionar, a conversar, a levar ao outro quando nós estamos magoados, porque, inclusive, deixa eu ver se já é o versículo que fala aqui, ó. Ah, esse mesmo, ó. Esse versículo é fenomenal. Marquem até na Bíblia de vocês. É o versículo 14. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Vou falar outra vez. O início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente todas as questões antes que se transforme numa contenda destruidora. Então, gente, depois que realmente rompe ali essa rachadura na represa, não tem mais como segurar aquele monte de água que vai jorrar. Então, quantas vezes a gente ouve assim, nossa, olha, meu relacionamento acabou de uma hora para outra. De uma hora para outra, meu marido pediu separação. Nossa, de repente meu marido me traiu. Gente, nada é de repente. É que tem vários indícios, mas nós não queremos ver. Porque muitas vezes encarar isso é difícil, é doloroso. E a gente crê, como filhas de Deus, nós cremos que a oração vale. Só que Deus, Ele está nos esclarecendo pela sua palavra. Que olha, o início do desentendimento tem que já ser o quê? Ali resolvido pacificamente. E nós oramos, não resolvemos pacificamente e acreditamos que no final vai dar tudo certo. E fala que depois Deus não respondeu a oração, mas é oração. Então nós não fazemos a ação que tem que ser feita. E o que acontece? É que nós não fomos ensinados, mesmo na escola, a criança vai para ser alfabetizada e a escola hoje prepara para passar num vestibular, não prepara para a vida, gente. Então, se a escola ensinasse um pouquinho só de emoções, um pouquinho só de relacionamento, nossa, como a vida de todos nós seria diferente. Né? Então, por isso que essa parte de relacionamento, de autoconhecimento, de conhecer nossas emoções, tem que ser uma responsabilidade de cada uma de nós. Porque não tem assim, não tem um lugar que você fala, vou lá na escola aprender, não. É um investimento particular, é um investimento nosso de tempo, de recurso financeiro, mas o retorno que nós temos é como estar naquela casa, pode ter até necessidades, mas tem paz e tem amor. Porque hoje nós temos tanta coisa acontecendo com os jovens, porque está vindo de famílias desestruturadas, e família significa relacionamento. Tá? Então esse versículo ele é muito sério. Gente, é um versículo para mim de grande puxão de orelha, porque eu já deixei muitas represas romperem na minha vida. Muitas represas. Porque eu acreditava, não vou falar nada que senão vai piorar. Porque eu acreditava, se eu fosse falar, ia piorar e que conflito não ia levar a bom lugar. Veja, confronto, e a gente tem que ir lá e confrontar no sentido de conduzir a um relacionamento de solução, de negociação, só que a gente deixa passar.
E muitas vezes isso tem até um pouquinho, a Ivani colocou verdade, né? Tem aspectos da síndrome da agradadora, porque dentro da síndrome da agradadora ela tem receio de conflitos. Então veja como o inimigo, ele usa várias dores relacionais para que nós não prosperemos. Tá? Então, veja agora também mais um versículo aqui. Eu gostei muito desse versículo 13. Diz, versículo 17. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Tem uma outra tradução melhor que diz que um amigo muitas vezes é melhor do que um irmão se faz na tribulação, né? Aqui, o que eu quero dizer para vocês? Ter amizade mesmo, ter amigo mesmo, é um cultivar de relacionamento. É dar seu tempo, é dar assim a sua empatia, é dar seu afeto. Não dá para ter muitas amigas, porque é custoso, leva tempo, você tem que ter uma dedicação para isso, tá? Então vamos saber escolher também pessoas de princípios semelhantes, de valores semelhantes. E outra coisa, pessoas que a gente possa crescer juntos, né? Isso é muito bom. Vamos ver aqui, 18. Olha o versículo 18, que bênção. A pessoa sem juízo, com um simples aperto de mão, se compromete. Vocês já viram? E muitas vezes pode ter sido até nós mesmo. Uma pessoa fala, não, pode deixar que eu faço. Tudo bem, eu vejo isso sim. Eu vou lá sim. Se compromete com muita facilidade. E aí, muitas vezes não cumpre, ou fica extremamente sobrecarregada, e aí também faz as coisas com baixa qualidade. Então, nós temos que ter sabedoria com que nós vamos nos comprometer. Mulher já tem esse negócio de multitarefa, na realidade fazer várias coisas, e aí isso já é uma sobrecarga. E ela muitas vezes também vai aceitando outras sobrecargas. E aí vai ficando exausta, cansada, com ansiedade, com vários problemas, né? Vamos ver, o versículo 22, gente, esse versículo também é muito bom. Ele diz aqui, olha, o coração bem disposto é remédio de grande eficácia. O que quer dizer aqui um coração bem disposto? É um coração que ele está tranquilo, que ele está saudável, que ele tem disposição. A disposição vem de motivação. Motivação porque eu creio que algo vai acontecer, eu vou fazer algo. Então, aqui diz que um coração bem disposto é remédio de grande eficácia. Quer dizer, é um remédio no sentido que ele está jorrando neurotransmissores saudáveis para nós. Mas a alma deprimida, consome até os ossos do corpo e todo o vigor. Aqui é a psicossomática. A nossa alma e o nosso coração, mediante o estresse, mediante várias circunstâncias da vida, diminui nossa imunidade, aumenta a inflamação do nosso corpo. Olha, vocês lembram que quando eu comecei o livro de Provérbios, teve vários dias que eu não pude fazer. Houve falecimento, nós tivemos que levar nossa gatinha para a eutanásia. E depois, logo em seguida, eu tive uma sinusite muito forte, com muitas tosses. E o que aconteceu? Naquele período antes da gatinha, até falecer, eu estava passando por vários problemas familiares. Então, eu já estava muito aborrecida. Aí veio o problema da gatinha, que a gente amava demais. A minha imunidade, o quê? Caiu. Então, você vê que todas as situações externas mexem com o nosso corpo. Então, conforme está o nosso coração e a nossa alma fica deprimida, consome até os ossos do corpo e consome todo o vigor. Que nós possamos perceber, quando nós estamos numa situação delicada, poder parar um pouco, descansar mais, tomar uma vitamininha C, saber que naquele momento nós precisamos cuidar mais do nosso corpo e da nossa alma, até passar um pouquinho mais por aquela tribulação, tá? Isso é a sabedoria que Deus nos dá para cuidar de nós. E diz aqui também o versículo 27, nós já estamos indo para o final. Quem realmente detém o conhecimento é comedido,
no falar, e quem possui entendimento demonstra alma tranquila. Então, o que aqui? Quem realmente é comedido no falar. Gente, Tiago diz que uma língua incendeia uma floresta. E nós vamos ver amanhã no capítulo 18 de Provérbios, que vai ser bem focado sobre ouvir e falar. Então, por quê? Quando nós somos impetuosos, não aguentamos, a gente fala. E isso demonstra falta de gerenciamento emocional. E quando nós estamos prontos para falar, significa que nós não estamos tendo a atitude de ouvir ativamente. E muito menos de empatia. Então, que nós possamos também começar a nos observar quando alguém está falando, se eu já quero falar. E aí eu vou me auto-examinando e me perguntando, por que eu quero tanto falar? Qual a intenção de eu estar falando e não estar ouvindo? Gente, essas coisas são de tanto crescimento para o nosso interior, porque não adianta eu pôr regra. Eu não vou falar. As pessoas vão falar e eu vou ficar quieta. Mas a minha vontade é muito de falar. Então eu não estou me conhecendo porque eu quero falar. Aí eu estou reprimindo, represando, sem entender por que eu estou querendo falar. E esse reprimir, represar, eu vou entrar na lei e não vou estar na graça. A graça, onde nós estamos na era da graça, é realmente o gerenciamento das emoções para que nós venhamos a nos conhecer e ganhar paz, tranquilidade e essa vida em abundância que Deus colocou a nós, né? E veja, a gente está falando sobre a língua e o último versículo termina assim, ó. Até mesmo tolo passará por sábio se conservar a sua boca fechada, e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. Veja só, eu já vi mais de uma história de pessoas que estavam em outro país e não entendiam, elas até ouviam bem, entendiam o que o outro falava, mas elas não tinham facilidade tanto de interagir. Falavam muito pouco. E no final as pessoas falavam assim, nossa, essa pessoa é inteligente, hein? E porque na realidade ela falou pouco, ó Senhor Jesus. Então a tendência é aquele que fala muito, ele está arriscado muito a pecar, a se comprometer, né? E eu coloquei um outro versículo aqui, só que agora eu me perdi um pouquinho e não sei qual é que eu achava que era muito interessante eu estar falando aqui com vocês. Mas depois, qualquer coisa amanhã, se eu lembrar, eu volto para falar. Deixa eu ver. Lembrei. Aqui quando fala que um amigo muitas vezes é mais do que um irmão e que eu falei que nós temos que ter poucas amizades, por quê? Não dá para ter qualidade com muitas amizades, então é melhor ter poucas amizades. E também nós estávamos falando em relação aqui que a pessoa não retribuir o mal com o bem e tal. E vai falando muito sobre conversa, sobre diálogo. E tem um ditado que é muito interessante que diz assim, vamos ver se eu vou acertar. Diz assim, que as pessoas tolas, insensatas, conversam sobre pessoas. Então, um exemplo, fica assim, você viu aquela pessoa? Você viu o que ela falou? Você viu a família dela? Você viu isso? Olha o vestido que ela tá, né? As pessoas medianas, medíocres, que significa medianas, fala de coisas. Nossa, você viu o carro novo que saiu, tal, ele é assim, assado. Olha, agora a última moda é cortar o cabelo assim, é fazer isso. Então fala de coisas. E as pessoas que buscam sabedoria falam de ensinamentos, falam de vivências que vão edificar umas às outras. E é isso que Provérbios, até nós vimos que ele fala que na multidão dos conselheiros há prosperidade e sabedoria, porque no conselheiro específico daquilo, você vai conversar sobre aquilo. E também tem um ditado que diz assim, que é sempre bom você estar numa mesa onde você é o que menos sabe naquela mesa. Porque se você estiver numa mesa onde você sabe mais, você não vai mais crescer. E Deus, assim, tem essa intenção que nós cada dia estejamos crescendo e também transbordando na vida do outro, né?
Por isso que na comunidade se chama Mulheres Transformadas para Transformar, para transbordar. E quando nós estamos em unidade, nos apoiando, tendo um ambiente acolhedor, para poder falar das coisas muitas vezes que machucam o teu coração, e ali ser acolhida e dirigida, é realmente algo que é graça, né? Então, caso você tenha interesse nessa comunidade que o Senhor tem me dado como visão e missão de mulheres transformadas para transformar, eu convido para você estar conosco. A quarta-feira que vem vai ter uma reunião, a nossa reunião terapêutica, e aí eu vou colocar o link aqui para vocês poderem participar. Vamos orar, amadas? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor revela o nosso coração. E muitas vezes o Senhor permite que as circunstâncias também venham a revelar a nós, Senhor. E nós queremos realmente que tudo do nosso interior seja revelado. Nós queremos que só fique o ouro e a prata. Pai, nós queremos ter um coração que agrada a Ti. Também, Senhor, nós queremos que os nossos filhos sejam orgulhosos de nós. Nos mostra, Pai, coisas assim que poderiam trazer orgulho para eles, no sentido deles até olharem para nós e nos ouvirem mais, darem mais peso naquilo que nós falamos. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos. O Senhor tem se mostrado tão misericordioso por meio aqui do livro de Provérbios, e nós queremos ter um coração bem disposto para estar buscando a Tua pessoa, para estar realmente sabendo que isso é remédio para nós. Ó Pai amado, se tem alguém aqui com a alma deprimida, com a alma triste, com a alma indecisa com tantas coisas, Pai, venha com Teu Santo Espírito na vida dessa mulher, na vida de cada uma, Senhor. Faça uma transformação, dê o gosto pela Sua palavra, dê o gosto de orar. Senhor, traga ela para a comunidade, para ela ter um acolhimento, Senhor. Senhor, move o coração, Pai amado. Nós Te louvamos e Te honramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.